Olá, candidatos! Meu nome é Vivian Barros, eu sou especialista em provas discursivas para concursos públicos e você acompanha aqui no canal da Folha Dirigida uma série de vídeos exclusivos que vão te ajudar a gabaritar as provas discursivas dos concursos públicos mais disputados do país. Não quer perder as nossas dicas? Fica aqui comigo! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma prova cercada de mitos, que é a prova discursiva de língua portuguesa do Instituto Rio Branco. Se você procurou esse vídeo, é porque você com certeza passou pela maratona do TPS e já está buscando dicas de como vencer agora essa segunda fase, essa segunda etapa do certame, que é composta também pela prova de língua portuguesa. Então, a boa notícia para você é que você achou o vídeo certo. Bom, até o ano passado, a prova de segunda fase era composta apenas, a protagonista era a prova discursiva de língua portuguesa. Com o edital deste ano, houve a inclusão da prova discursiva de língua inglesa, mas, por enquanto, nós vamos falar apenas da prova discursiva de língua portuguesa. A CESP costuma avaliar a prova discursiva de uma forma bastante simples, bem simples. São apenas dois itens, aspectos microestruturais e aspectos macroestruturais. Sobre os aspectos microestruturais, o que o candidato precisa atentar, precisa estar atento ao fazer a prova, é exatamente a atender às exigências da gramática normativa. Quando nós, professores, temos acesso à prova do candidato e tentamos elaborar os recursos, a gente sempre observa que muitos candidatos perdem pontos valiosos por não observarem regras de regência, de concordância. Então é muito importante que o candidato ele vá afiado para a prova, que ele saiba muito bem as regras de pontuação, que ele faça as concordâncias de forma correta e que ele obedeça às regências, a prescrição gramatical. Isso é muito importante para fazer uma boa prova e ter uma boa avaliação em aspecto microestrutural. Mas o aspecto macroestrutural é um aspecto importantíssimo e que é responsável por aquele pulo do gato, aquela nota maior que o candidato pode obter na prova. Porque dominar a gramática, um conjunto de regras, muitos candidatos podem dominar e fazer um bom trabalho. Agora, quando vamos para o aspecto macroestrutural, o que o candidato deve esperar? O que o candidato deve fazer? Como proceder? O candidato precisa estar atento aos quesitos mais importantes que estão dentro do aspecto macroestrutural. E aí, na verdade, eu vou falar sobre o primeiro quesito, que é o quesito de apresentação. O quesito de apresentação é composto de 3 itens, que são a questão da legibilidade textual, estilo e coerência. Claro que um texto coerente é aquele texto que precisa ser uma unidade, precisa ter uma unidade textual, precisa fazer sentido. Então, claro que são importantes elementos coesivos ao longo do texto, é necessário que haja uma verossimilhança interna, então que o texto esteja encadeado de forma lógica e que todas as informações apresentadas, elas façam sentido, elas tornem o texto uma unidade que faz sentido. Em relação à legibilidade, Vivian, eu preciso estar preocupado apenas com a questão de fazer uma letra bonita, eu preciso estar preocupado com a caligrafia, e aí eu te digo, o aspecto legibilidade, ele vai além. Na avaliação do ano passado, nós recebemos diversos espelhos, diversas provas digitalizadas que receberam descontos porque os sinais de pontuação não estavam legíveis. Então acredite, se você não pontuar de forma legível, de forma visível, você pode perder ponto em legibilidade. Isso pode até custar a sua aprovação na segunda fase. Então, tenha muita atenção. Mas eu vou chegar a um outro item do quesito apresentação que é de extrema importância, é o estilo. O que é o estilo? O estilo é a marca do autor, é a marca do autor que ele traz para o texto. Então, em geral, é uma marca pessoal do autor do texto ou do escritor. O que muitos candidatos não entendem é que na prova do Instituto Rio Branco, esse quesito estilo, ele diz respeito ao estilo que a banca espera do candidato, e nem sempre é o estilo que o candidato tem para apresentar para a banca. Então, muito treino é importante para que você redija da forma como a banca espera. Como a banca espera que você redija o texto? De forma objetiva, de forma clara. Então, nesse sentido, períodos curtos são muito importantes. A redação
contemporânea em língua portuguesa, ela tem essa demanda. Então, nada de construir períodos longos, períodos com orações intercaladas. A palavra de ordem aqui é simplicidade. Escreva o texto de forma objetiva e elabore períodos de curta ou média extensão, mas nunca períodos longos. Imagina que o examinador tem centenas de textos para avaliar e você não quer ser aquele candidato que vai trazer problemas para a leitura do texto. Então escreva, redija de forma bastante fluente, mas de forma bastante objetiva. Um outro aspecto importante do estilo é a forma como o candidato redige em relação à própria escolha vocabular. Sim, existem palavras que não podem ser usadas, existem idiosincrasias. E existe uma questão interessante, por exemplo, falando sobre propriedade vocabular, falando sobre a questão de escolha de vocábulos, que é a questão do uso de metáforas. Por exemplo, as metáforas, elas não podem ser usadas na redação. Se você quer ter uma boa avaliação, não sugerimos o uso de metáfora. O examinador não gosta. Metáfora é uma figura de linguagem, é um recurso de ênfase, é intencional. A sua redação, o seu texto precisa ser o mais objetivo possível. Então, não traga metáforas para o seu texto. Algumas palavras, como, por exemplo, velado, no sentido de disfarçado, não é bem acolhido pela banca. O uso indiscriminado de um e uma não deve ser usado pela banca. Então, existem sim palavras, existem sim muitos pontos da avaliação que são pontos que devem ser observados pelo candidato se ele quiser obter uma boa nota nessa segunda etapa. Bom, se você quiser conversar um pouco mais sobre essa avaliação, sobre essas palavras proibidas, quiser conversar um pouco mais sobre estilo e sobre os outros quesitos de avaliação, manda um e-mail para mim. O e-mail é profavivianbarros@gmail.com. Espero que as dicas tenham ajudado. Até a próxima!